Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Jota. Sente-se confortavelmente e prepare-se para entrar no mundo da hipnose. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de dos maiores questionamentos que nós temos em relação ao porquê que se faz a hipnose recreativa. O que seria a hipnose recreativa? Aquela que normalmente faz sucesso nos vídeos, que é esquecer nomes, ver coisas onde não existem coisas, desaparecer com outras coisas, aquela famosa do número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, enfim. São brincadeiras que se fazem, que divertem as pessoas, e a pessoa que está sendo hipnotizada de alguma forma, ela tem uma relação interessante, porque ela se sente bem. Uma vez que o cérebro dela entende que aquilo é uma coisa boa, aquilo traz para ela sensações que são muito boas. Daí a possibilidade da gente perceber no olhar das pessoas que estão participando dessa brincadeira que elas estão felizes. Mas a questão é, de que forma isso tem alguma relação com aquela hipnose que é a hipnose clínica, a hipnose dentro do consultório? Entenda uma coisa, cada um de nós tem um sistema de crenças. O que seriam essas crenças? A gente percebe o mundo a partir dos nossos sentidos. E os nossos sentidos só vão fazer sentido para nós se eles tiverem alguma relação afetiva. Por exemplo, uma comida ela me faz bem ou me faz mal dependendo da emoção que veio carregada com essa comida. Se essa emoção, por exemplo, foi uma forçação de barra da minha mãe, hipoteticamente, para que eu comesse e por acaso eu passei mal com aquela comida, há uma probabilidade muito grande de que toda vez que eu sentir o cheiro dessa comida, ou ver essa comida, ou alguém ouvir sobre essa comida, que isso desperte em mim aqueles mecanismos dessa memória que foi guardada de que aquilo me faça mal. Os nossos sistemas de crença, portanto, eles serão mapeamentos que foram dados a partir das nossas emoções por tudo aquilo que os nossos sentidos conseguiram captar. Através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, enfim, o que passa a fazer sentido de alguma forma para nós. Nesse sentido, esse sistema de crenças eles podem trazer coisas que são positivas e coisas que são negativas, que serão startados por percepções que nós temos do dia a dia. Existem as crenças em que elas estarão para nós fazendo com que nós sejamos capazes de nos adaptarmos melhor ao mundo. E outras que farão com que nós fiquemos presos ao mundo. Tem uma metáforazinha que se usa muito em hipnose, a questão das metáforas que são interessantes, que diz o seguinte: algumas pessoas elas são muito parecidas com carpetes, aqueles carpetes de pelúcia que são muito macios, que quando você pisa, ele tem uma tendência a reter essas marcas. E algumas pessoas vão carregar isso para o resto da vida, que são as crenças. Ok, mas voltando para a questão da hipnose, como que aquelas brincadeiras de esquecer nomes ou fazer aparecer coisas, isso interfere na clínica? Nós temos uma questão chamada viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? São todos os elementos que você busca para dar substância àquilo que você acredita. Quando você imagina que você é uma pessoa muito desastrada, e isso está no seu inconsciente, porque é uma crença sua, alguma coisa que foi colocada na tua cabeça pelo seu processo de socialização, o que vai acontecer é que cada vez que você fizer alguma coisa errada, por exemplo, você vai pegar um copo e derruba esse copo, mas eu sou muito desastrado. Ou você vai pegar alguma coisa, derrama essa alguma coisa, eu sou muito desastrado. A pergunta é, você sempre faz as coisas de forma desastrada? Se você parar para observar, a resposta é não. Mas por que você insiste nisso? Você insiste nisso porque o seu inconsciente ele vai trabalhar no sentido de fazer com que você só perceba aquelas coisas que confirmem aquilo que você sabe sobre si mesmo. Exatamente o viés de confirmação.
Ou seja, das 100 vezes que você faz as coisas, em 99 delas, talvez você não seja desastrado. Mas naquela única vez em que você for desastrado, o teu inconsciente vai buscar aquilo e aquilo passa então a ser uma crença que você tem num aspecto da sua personalidade, da sua vida e tal. Quando você pede uma pessoa para esquecer o número, esquecer o nome, que são coisas que teoricamente você não esqueceria, jamais. Isso na clínica, saindo dessa brincadeira, indo para a clínica, você trabalharia exatamente a questão desse viés de confirmação. Ou seja, eu vou ver coisas que contrariam aquilo que eu acredito sobre mim, mas eu não consigo perceber. Ou seja, eu não vejo, eu não escuto, eu não percebo, eu não sinto aquelas coisas que contrariam a minha crença. No caso, isso a gente chamaria de alucinação negativa. Essa alucinação negativa é a mesma que a gente usa quando está brincando. Quando você fala, por exemplo, que determinada pessoa que está aqui com você no momento em que eu estou te hipnotizando, ela simplesmente vai sumir, ela desaparece. E quando você volta para o estado de vigília, ainda em transe de olhos abertos, você consegue não perceber que aquela pessoa está ali. Ou seja, você cria uma alucinação negativa, nesse caso visual, ou eu poderia dizer para você que você não vai escutar nenhuma outra pessoa, então seria uma alucinação negativa auditiva, ou que você não vai perceber um beliscão na sua mão, que seria uma alucinação negativa tátil, né, da percepção sinestésica. E a partir desse instante, você começa então a negar determinadas coisas que são evidentes, por causa do seu sistema de crenças, numa alucinação negativa que faz parte do seu viés de confirmação daquilo que você acredita sobre si. Da mesma forma, isso é possível acontecer com as crenças que são chamadas crenças positivas. O que seriam essas crenças positivas? Esse sistema de crenças positivas? São aquelas coisas em que você faz com destreza e que confirmam de fato coisas, fatores que são benéficos para a sua vida. Enfim, o sistema de crenças ele vai ser extremamente útil na clínica, porque você que é terapeuta, se você for terapeuta, você vai ser obrigado a perceber a forma como a pessoa se vê, porque como ela se percebe, porque uma vez que você descobre ou como ela se percebe, ela enquanto ser, enquanto indivíduo, você consegue fazer alterações nas crenças positivas e nas crenças negativas. Na hipnose clássica era muito comum você entrar com sugestões diretas, né? Por exemplo, você está sentindo dor? Não, agora você não está sentindo dor, você está se sentindo cada vez melhor e tal, tal, tal. Ou você pode entrar de maneira indireta. De maneira indireta seria essa maneira metafórica. E metaforicamente seria muito legal de se trabalhar, porque você consegue eliminar um pouco da resistência que o inconsciente da pessoa tem em relação às crenças que ela possui. Bom, espero que eu tenha ajudado. Isso aí é muito útil, sobretudo na clínica. E é uma dúvida que as pessoas geralmente têm. Por que eu faço alguém esquecer o nome? Onde é que eu uso isso? Qual é a função disso? Se você é terapeuta, você vai saber exatamente como usar. Olha, gente, um abraço e até a próxima. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sempre curta lá os nossos vídeos, divulgue, e é sempre um prazer ter aqui com vocês. Forte abraço, muito obrigado.